Dentro da psiquiatria, a gente não vai ter nunca um transtorno que é sine qua non a uma outra coisa. Vamos lá, uma coisa que mais se aproxima a isso, transtorno de estresse pós-traumático. Eu fui assaltada e agora eu tenho pensamentos acerca do assalto, medo excessivo, evitação, eu me esquivo daquela circunstância ou do lugar. Só que não é só isso, porque existem pessoas que são assaltadas e elas também não desenvolvem o transtorno. Sim. Então, todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. E aí a gente vai ter a questão da hereditariedade, que é a questão genética. Então, se eu tenho na minha família transtornos de humor, eu tenho que ficar atento para o meu emocional. Porque a possibilidade de eu vir a desenvolver um transtorno é maior do que uma pessoa que não tem nenhum paciente ou nenhum familiar com transtorno. A genética, ela é muito importante. Eu acho que em todas as questões, né, metabólicas, capilares também no meu consultório e psiquiátricas também, né? Muito, muito. E a questão social também é um fator muito preponderante na psiquiatria. O fator social, gente, é assim. Eu cresci num ambiente invalidante. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Eu vi meu pai era alcoólatra. Eu fui abusada sexualmente. Eu ouvi abusos físicos, além de psicológicos. Tinha muita dificuldade financeira. Então, uma pessoa que está num ambiente inserido dessa natureza, na formação inicial da sua personalidade, que você ainda não tem maturidade psíquica para nada, você está absorvendo tudo, tem maior predisposição a desenvolver do que uma pessoa que vive, né, e é inserida num ambiente mais confortável financeiramente. Não é que... Saudável, né? Isso, saudável psiquicamente. Não é que, é porque fulano tem mais dinheiro. Não vou nem dizer o nome de gente famosa. Ele tem tanto dinheiro, como que essa pessoa sofre depressão? Isso é muito... Esse julgamento acontece demais. Eu percebo muito isso, muito. Dentro do consultório, fora do consultório, né? Principalmente com as pessoas um pouco mais velhas. Elas têm repelir. Elas têm aquela agonia, né? Não vou, doutora, no psiquiatra de jeito nenhum. Psiquiatra é médico de louco e eu não sou louca, eu não quero admitir. Isso. E a gente vê que, a depender do nível social, quanto mais você sobe o nível social, né, das pacientes mais velhas, que tinham aquela história toda social ali por trás, né, do empoderamento, elas não podiam, né, se mostrar frágeis. Elas não podiam se mostrar vulneráveis, então elas não podiam ir para o médico que trata a gente louca. Então, jamais elas aceitam. E é muito difícil, porque eu recebo muitas pessoas lá no meu consultório, para tratamentos capilares, inclusive, que são famílias, né? Então, a mãe veio e trouxe a mãe dela, mais velha, por volta de 80 anos, e aí eu faço aquela consulta bem elaborada, eu identifico vários fatores emocionais ali que estão desencadeando, né, estão sendo gatilhos para aquelas quedas de cabelo, para aquelas alterações, e, na verdade, o que ela precisa ali como prioridade, talvez fosse um tratamento com o psiquiatra e o psicólogo. Mas como é que a gente chega nessa paciente? Como é que a gente consegue abordar? Porque ela já começa dizendo que não. Doutora, eu sou ótima. Minha filha vai te dizer que eu tenho ansiedade, que eu estou em depressão, mas eu estou ótima. Mentira dela. E já chega na negação. Muito difícil. É muito difícil, né? A gente quebrar esse paradigma que o psiquiatra é médico, né? De gente normal também. De todo mundo, né? De todo mundo. E eu sempre tento dar uma desmistificada e deixar um pouco mais leve o processo. Eu tento trazer essa paciente para mim dessa maneira, né? Eu pergunto a ela, a senhora já percebeu que existe um médico para cada coisa? Ah, é, doutora? Então, eu sou a médica do cabelo. E da sua emoção, a senhora vai precisar ter um médico também, que cuida do seu emocional, dos seus sentimentos, né, de todos esses traumas que a senhora já deve ter passado, dos problemas emocionais do casamento, familiares. Então, a gente também vai ter uma médica que vai cuidar dessa parte. E esse médico é o psiquiatra. Aí ela começa a olhar de uma maneira diferente. Então, quando a gente muda o ângulo ali da visão, ela começa a tentar, aí ela começa a aceitar um pouquinho mais, ela começa, então eu vou pensar. Essa resistência tem muito a ver também com quem convive, às vezes, com o paciente. Claro que o fato dela ser resistente já vem de muitos anos, às vezes, desse conhecimento da cultura, anterior. Né? Da sociedade que ela está inserida. E os homens ainda têm mais dificuldade do que as mulheres de buscar ajuda, porque realmente mexe com a questão de... Eu vou dizer que eu estou depressivo, vai mexer com a minha... Eu não sou frágil, porque a gente tem a percepção de que a depressão é uma fragilidade, mas é uma doença totalmente química. E até nas causas a gente vai avaliar isso. Por que mulher tem mais transtorno que homem? Sim.
né? A gente tem causas biológicas, que aí vai entrar a questão hormonal, doença metabólica, a questão de vitaminas. Aí, por isso que a gente vai ver muitas... Às vezes você vai receber no seu consultório lá... Recebo sempre. Cabelo. Mas vamos lá buscar, não é Eu só sempre dou uma cabelo. cutucadinha, né? E as depressões, às vezes, elas não são depressões emocionais sem um fator orgânico. Isso. Então, nesses pacientes, às vezes, que têm uma depressão aparente, quando eu faço todos os exames metabólicos, ele tem alteração de tudo. Ele tem deficiência de ferro, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Ele está com desordem hormonal. Isso. Esses transtornos hormonais também, eles simulam doenças psicológicas também, psiquiátricas. Ó, vamos lá. Eles A deixam a pessoa ansiedade. muito triste, às vezes, né? Debilitada, hipoativa, parada. A tireoide. A tireoide é demais. A tireoide manda no nosso corpo. Hipotireoidismo. O paciente tem muitas características parecidas com de uma depressão. É fadiga, é cansaço, é aquela prostração, desânimo. Eu acho que é depressão. Você corrige, a tireoide não tem mais nenhum sintoma. Então, tem que ter esse olhar sensível, né? Então, a ansiedade é para ser normal. É um estado de humor normal. Vamos lá, a gente estudava no Grandes Mestres de noite. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Eu tô aqui no ponto de ônibus. A ansiedade é normal e nos protege. Então, a gente chegou até aqui, né, como o desenvolvimento mesmo do homem, por causa da ansiedade. É um senso de proteção que você tem. Se você começa a ter muita ansiedade, todo aquele eixo hormonal, né, hipotálamo, hipófise e adrenal, eles vão se desconectar. Então, eu tô ansiosa. Não tem mais uma ansiedade só normal, é patológica. Já começou, então o hipotálamo começa também a mandar aquela informação. E aí o córtex adrenal começa a mandar cortisol. O cortisol é bom? É importante? Demais. Muito. Tem ação anti-inflamatória e tudo. Mas quando tudo que é demais vai gerar uma descompensação no nosso corpo. Então, esse cortisol super alterado vai aumentar a resistência insulínica, então o paciente já vai ter dificuldade de emagrecer. Sim. Ele altera o metabolismo da melatonina, então já vou ter dificuldade para dormir. Então, uma coisinha que era pequena, que transforma numa bola de aí neve você, tipo assim, gigantesca. não, eu sempre fui ansioso, é assim mesmo. E aí isso vai gerando. Nós, mulheres, a questão hormonal, e a gente está exposta a alterações muito grandes de hormônios desde a puberdade, né? Começou a menstruar, a menarca começou. Cíclica, né? E o mês inteiro ela está em alteração hormonal. Então, por isso que tudo na mulher é mais complexo. Isso mexe muito com os neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Então, a mulher tá nervosa, deve ser TPM. E besteira, não. Gente, isso é totalmente condizente, químico, e a gente tem que tratar, porque às vezes é um transtorno que causa já deturpação no casamento. A pessoa não quer trabalhar. E em outros países, durante o período menstrual, a paciente, né, a colaboradora da empresa, ela tem um período de liberação, um afastamento. Isso já é considerado, essa TPM é considerada já uma patologia que precisa de um estado ali de controle e de um afastamento da empresa. E a empresa, ela percebeu, né, eu não me lembro exatamente qual foi o país que eu vi implantar isso a primeira vez. Mas eu já li algumas coisas a respeito e tem algumas empresas que já viram um ganho muito maior. É melhor a paciente que está em TPM se afastar, se melhorar, voltar equilibrada, do que ela estar ali causando todo o tumulto. Isso. Ela não trabalha bem, ela não deixa ninguém trabalhar bem, porque ela transtorna completamente. É um transtorno disfórico pré-menstrual. Não é mais aquela TPM, ela já chega realmente oscilante, variando muito e muito sensível, muito frágil. Como é que uma pessoa, uma mulher dessa, ela vai conseguir raciocinar bem no ambiente de trabalho? Não, ela sente mais dor do que uma pessoa normalmente sentiria. As dores que a gente sente na TPM, num paciente que tem transtorno disfórico pré-menstrual, eles são exacerbados. A paciente fica prostrada, gente. Ela não consegue fazer nada. É com muito esforço. Então, isso vai interferir no seu desempenho cognitivo e tudo mais que ela for fazer no seu trabalho. Além disso, né, amiga, quando a gente engravida, outra descarga hormonal. Então, isso mexe com a nossa... A gravidez é muito complicado para muitas mulheres. E as mulheres que tomam medicações antidepressivas, ansiolíticas, elas têm alterações bem mais, assim, evidentes durante a gestação. E tem aquela coisa, Ju, que eu acho que muita paciente, né, quando engravida, ela fica com medo. Quais são as medicações hoje que tem segurança, por exemplo, para uma mulher engravidar usando aquela medicação antidepressiva? Porque a gente tem que avaliar sempre o risco-benefício, é o que eu falo lá no consultório, né? Existem medicações antidepressivas que causam queda de cabelo? Existem. Mas a paciente está em surto de estresse,
né? Ela está depressiva, ela está extremamente ansiosa, ela vai descompensar a parte metabólica, os hábitos de vida, ou ela vai se entregar, vai ficar ativa, não vai querer malhar, vai começar a comer demais, entrar em obesidade. Ou a paciente que tem muita ansiedade, por exemplo, ela vai travar, ela não consegue se alimentar e ela começa a desenvolver uma desnutrição aguda. E ela também vai ter uma perda de cabelo importante. Então, nesses pacientes, por exemplo, a gente tem que ponderar. É melhor ela usar o ansiolítico ou antidepressivo, mesmo com um pouco de queda de cabelo induzida, né? E ela tá ali controlada psicologicamente, psiquiatricamente falando, controlada, do que eu deixar aquela paciente toda descompensada e descompensando outras áreas da vida dela sem o remédio. Exatamente. Então, eu compenso com a medicação, porque ela precisa, porque é uma alteração química, né? E as pacientes às vezes não entendem isso. É químico. O seu organismo, o seu cérebro, ele tem uma descarga diferente de alguns hormônios cerebrais, né? Então, para mim, é mais viável do consultório da tricologia que eu mantenha a medicação e eu compense essa paciente, compensando o metabolismo, os hábitos de vida, deixando ela fazer uma atividade física porque ela está mais animada, no caso de uma paciente depressiva. Naturalmente, o cabelo dela vai cair menos, porque ela vai estar bem equilibrada emocionalmente. Exatamente. É muito interessante isso. Ó, você está falando da mulher que está grávida. Eu tenho pacientes que não estão grávidas e estão tentando engravidar. Isso gera o quê? Ansiedade. Muita ansiedade. Então, o fato de você estar ansiosa vai interferir também no seu metabolismo e na fertilidade. Então, às vezes a gente fala assim, vai viajar, relaxa que engravida. Se o paciente estiver ansioso e você não tratar aquele cortisol, isso é inflamatório, você não vai conseguir manter uma gestação. Então, às vezes, vale muito a pena. E a gente tem medicação que é segura para gestação, muitas, e não só para quem é ansioso ou deprimido, mas para paciente bipolar, para paciente que tem esquizofrenia, vários transtornos. Então, a gente tem medicação que é segura, como antipsicótico, como estabilizador de humor e como antidepressivo e ansiolítico. E vale a pena a gente manter essa paciente assim. Por quê? Porque se eu descompenso essa paciente durante a gestação, o risco é maior de parto prematuro e baixo peso ao nascer, que são questões que vão interferir na formação do bebê, inclusive cerebral. Tudo que você sente, o bebê está sentindo.